Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Dredd. Sejam bem-vindos a esse vídeo, onde eu vou abordar um tema chamado Por Mim, como sedentarismo mental. Eu falo por isso, porque esse tema ele não existe na literatura. Foi a nomenclatura que eu entendi que encaixava melhor para esse tipo de problema que a gente tem. Então, só para contextualizar, a gente vive numa sociedade hoje em dia que a gente tem mais costume de tratar os sintomas do que a causa. Eu vou dar um exemplo simples. Se você está com uma dor de cabeça muito forte e você vai ao médico, ou você vai na casa da sua mãe, e aí geralmente essas pessoas elas vão te dar um remédio para curar especificamente aquela dor de cabeça, certo? Só que em nenhum momento a gente identifica ou investiga qual foi a causa daquela dor de cabeça. Que podem ser várias delas. E, consequentemente, aquela dor de cabeça tem uma grande chance de voltar a acontecer. Então, tudo que a gente faz é justamente com o caráter do imediatismo, para resolver aquele ponto específico. Mas nós somos uma coisa muito maior e mais complexa que isso. E a gente tem que começar a olhar para isso, entende? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia a medicina, a área da saúde tem mudado bastante. Nós temos excelentes médicos que têm essa visão integrativa, essa visão holística. Alguns profissionais de outras áreas da saúde também estão começando a olhar. Eu levanto essa bandeira para olhar a pessoa como um todo. Então se você tem uma lesão no joelho, aí você vai no médico especialista de joelho, ele não pode simplesmente olhar para o seu joelho, porque muitas das vezes o que causou aquela lesão não foi o joelho. O joelho é onde aquela lesão se desencadeou. Alguma coisa começou e o nosso corpo ele funciona como sistema de supercompensação, certo? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque há um pouco mais de 2 anos e meio, quase 3 anos, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida pessoal, e o fato de eu ter passado por essa situação muito difícil me fez entender como que eu posso auxiliar as pessoas, me fez entender que eu tinha que criar alguma coisa, tinha que atuar de uma maneira diferente do que eu atuava para ter uma ajuda mais efetiva para as pessoas, para não tratar simplesmente o sintoma, tratar a causa dos problemas. Há 3 anos atrás, eu estava passando por uma situação muito estressante da minha vida profissional. Eu não estava conseguindo lidar muito bem com o estresse, com a pressão, com todos os meus afazeres, com todas as pessoas que eu precisava liderar e organizar. Eu tenho um filho pequeno, eu não tinha um filho ainda, mas eu sou casado, trabalho 15 horas por dia, tenho vários afazeres e eu não estava conseguindo controlar isso. E aí eu comecei a notar uma coisa em mim. Eu estava com uma vontade de comer coisas, eu não gosto de chamar de comida de lixo, mas coisas não saudáveis. E eu não tinha essa vontade antes. Eu não estava conseguindo me controlar. Eu chegava à noite, eu tinha vontade de tomar cerveja. Isso independente do dia. Segunda-feira eu tinha vontade de tomar cerveja. Tinha vontade de comer pizza, hambúrguer, assim, mas sem controle, sem nenhum controle. Isso começou a chamar a minha atenção. O porquê que eu tô com essa vontade absurda de comer esse monte de comida não saudável e sem nenhum controle, sem nenhuma programação. Eu tinha que comer. E aí quando eu comia aquela comida, eu sentia um carinho, um prazer em comer aquela comida. Só que aquilo durava muito pouco tempo. E aí vinha o arrependimento de ter comido aquilo e também vinha no meu corpo aquele estresse, aquela sobrecarga, tudo de novo. E aí eu tenho uma grande amiga que é a doutora Karen Pachon, e eu conversando com ela, ela é muito estudiosa em relação ao cérebro, comportamento, a alimentação, como a alimentação influencia nisso. E a gente conversando, aí ela me explicou: Dredd, você está num círculo vicioso. Porque quando você come alimentos com potencial de inflamação, e a gente vai falar disso mais pra frente, você
gera uma inflamação no seu corpo. Então, o que a gente come hoje de comida industrializada, pessoal, é um sabor que ele é construído. Então, o mercado do alimento, ele estuda o nosso paladar para saber o que a gente vai mais gostar ou não, certo? Isso é um fato. E aí, o alimento tem essa característica de trazer esse acalanto ao coração. Tanto é que se você vê, você mesmo aí deve ter algum alimento que você coloca uma carga emocional nele. Por exemplo, eu amo chocolate. Sendo que se analisar friamente, a comida serve para quê? Para dar energia para o corpo, basicamente, certo? Mas isso é assunto para outro momento. E aí, a comida, o alimento processado principalmente, além do sabor, ele dá essa descarga hormonal que nos traz satisfação no momento muito rápido. E aí, juntando esses dois pontos, você está muito estressado e você consome esse alimento, você tem aquele acalanto no coração, aquela sensação de que vai ficar tudo bem, aquele carinho mesmo. Só que esses alimentos, pela composição deles, grande parte vai gerar um processo inflamatório no seu corpo, que basicamente é uma inflamação no intestino, que o intestino é o nosso primeiro cérebro, aliás. Ele foi criado antes do nosso cérebro. E aí essa inflamação vai aumentar essa sobrecarga no corpo, vai machucar mais o seu corpo, vai aumentar o estresse, que vai aumentar a necessidade de você se sentir acariciado, que vai fazer com que você coma mais esse alimento, que vai aumentar essa sensação de sobrecarga e você fica preso nesse círculo. Por isso que muita gente tem dificuldade ao emagrecer, por isso que muita gente não consegue sair dali. Eu não consigo me alimentar de maneira saudável, eu não consigo emagrecer, eu não consigo praticar atividade física. E qual que é o problema disso? A ciência hoje já tem estudos que olham que a inflamação no corpo, no seu intestino, ela interfere diretamente e atrapalha a neuroplasticidade, que é o seu cérebro criar novos comandos, novos caminhos, você aprender coisas novas. Porque o nosso cérebro, ele conversa com o nosso intestino e vice-versa. Então, o que eu tô querendo te dizer é que chega um momento que você para de aprender, para de raciocinar, para de expandir, de aprender, de evoluir, justamente porque você tem uma alimentação inflamatória, o seu sistema está inflamado e além dos problemas físicos, hormonais, você tem toda essa carga mental. E qual que é o problema disso? Quando a gente chega num nível grande de inflamação e perde a neuroplasticidade, a gente perde o poder de tomada de decisão, que é o que eu chamo de sedentarismo mental. E o que é perder o poder de tomada de decisão? É você simplesmente reagir a tudo que acontece e não agir. Eu vou dar um exemplo. Você vai num restaurante e você sai pegando lá no self-service um monte de coisa e aí você senta na mesa. E se alguém perguntar pra você, por que você pegou essa comida que você pegou? Você não sabe responder. É aquela pessoa que vai fazer, imagina que você vai fazer um voo de 6 horas. Você entra no avião, você não sabe o que você vai comer, você não sabe o que você vai assistir na televisão, você não sabe o que você vai ler, você simplesmente vai reagindo a tudo que acontece. Que tipo de exercício você vai fazer hoje? Você não sabe nem se vai fazer exercício, que roupa você vai usar, você não sabe, então você perde totalmente o controle da sua vida. Essa é a causa. E aí os sintomas do sedentarismo mental é justamente falta de foco, produtividade, falta de senso de existência. E aí você começa a olhar para suprir esses sintomas. Você quer combater os sintomas, mas você não olha para a causa. E sim, é fisiológico, não é psicológico. Primeiro é fisiológico, depois se torna psicológico. Certo? Então esse vídeo é para você refletir e eu quero que você escreva quais os insights que você tira desse vídeo que eu acabei de gravar e você vai me mandar no meu WhatsApp particular. Esse é o primeiro conteúdo. Valeu, galera. Muito obrigado.